conflito israelense-palestinos com um ataque surpresa do grupo Hamas. Para entender, né, todo esse contexto que acontece lá no Oriente Médio, entre Israel e palestinos, nós precisamos entender a história. Primeiramente, é importante sabermos que o confronto entre judeus e palestinos começou nos anos 40, tá? Quando o Reino Unido, com a criação de um lar nacional na Palestina para o povo judeu no fim da Segunda Guerra Mundial. Tá? O Reino Unido é a Inglaterra, né? Teve todo o contexto da Segunda Guerra Mundial, o contexto do Holocausto, né? Mais de 6 milhões de judeus mortos, né? Exterminados, não só em campos de concentração, mas também dentro de guetos e tudo mais. Então, logo após que ficou conhecido, né, como Holocausto, nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, né, que foi o assassinato em massa de milhões de judeus, né, além de homossexuais, ciganos e outras etnias, se criou todo um clamor para se criar o Estado de Israel, né? Lembrando que já existia essa questão de se criar o Estado de Israel antes desse período da Segunda Guerra Mundial. Tá? No final do século XIX já se falava nisso, mas isso voltou com intensidade devido ao que aconteceu na Europa, tá? Com a perseguição aos judeus e com extermínio, né, de 6 milhões de judeus. Vamos entender um pouco desse conflito, do ataque do Hamas, tá? Vendo essa questão histórica aí, tá? A questão judaica, né, com os palestinos, né? É importante a gente saber primeiramente, tá, que na antiguidade os judeus, né, e palestinos já foram o mesmo povo, era o povo hebreu, tá? Tá muito bem contado lá na Bíblia, no Velho Testamento, né? Era o mesmo povo, eram hebreus, depois foram divididos, tá? Isso vai se dar no período do rei Salomão. Tá? Foi uma crise política que atingiu o seu auge em 935 a.C., momento em que o rei Salomão faleceu. A disputa entre as tribos causou a separação dos hebreus em 2 diferentes estados. O reino de Judá, formado pelas tribos de Benjamim, e Judá foi controlado por Roboão, filho do rei Salomão. Aí acontece a divisão, né, dos hebreus. Tá? Vamos continuar aqui, procurando entender, né, entender o que está acontecendo hoje. A gente tem que buscar esse passado para compreender, né, todo esse conflito entre Israel e entre israelenses e palestinos. Tá? Esses conflitos, então, eles entre Israel e Palestina são travados desde 1940 e tem como principal causa o controle da Palestina. Se pode dizer que existe um apartheid ali, né? Os palestinos querem criar o seu Estado nacional, né? E infelizmente não há nenhum tipo de negociação na criação do Estado palestino. Lembrando que o Estado, né, israelense, né, que é o Estado ali dos judeus, o Estado israelense, ele já existe. Tá no contexto histórico, né? Os palestinos demonstraram contra a criação do Estado judaico, tá? Mas o fato é que o Estado israelense ele acabou existindo, mesmo que houve guerras, né? Mesmo que os árabes demonstrassem, né, que eram contra a existência do Estado de Israel, mas ele saiu. O fato é que o Estado palestino não consegue se construir, né? Se estabelecer de fato. Existem várias questões aí, né? Eu estava
atualmente, né, há uma coalização lá de direita, extrema-direita, né, em Israel, que dificulta, né, também essa negociação entre palestinos e israelenses, a fim de acabar também o apartheid que existe lá e se criar um Estado palestino. Vamos continuar entendendo um pouco isso aí. Os conflitos entre Israel e Palestina remontam à primeira metade do século XX e foram iniciados pela disputa em torno do território palestino. Essa rivalidade se iniciou com o crescimento da população judia na Palestina e resultou em uma série de conflitos a partir de 1948. Israel afirma que suas ações são em defesa de sua própria população e os palestinos acusam Israel de sustentar um regime de perseguição. As causas do conflito, vamos entender aí. O confronto travado entre Israel e Palestina é um dos conflitos de mais longa duração da história da humanidade. É muito tempo aí que já está esse conflito aí. Estende-se oficialmente desde a década de 1940, embora a década de 1930 tenha presenciado uma crescente tensão e violência entre judeus e árabes. Então nós temos um contexto aqui já antes da Segunda Guerra Mundial, né? Passado todo esse período de tempos em tempos, né, hostilidades acontecem entre os dois lados, aumentando a tensão. Historicamente falando, o conflito entre israelense e palestino se explica pelo controle da Palestina. Embora exista a questão da religião, né, que tem a questão da religião, o que importa muito mais quando o assunto é Jerusalém é a rivalidade entre israelenses e palestinos. Tem motivos políticos, principalmente o que envolve o controle desse território. Mais recentemente, assim falando, muitos analistas apontam que o confronto atualmente envolve 9 novos aspectos, os quais estão em torno da maneira violenta pela qual Israel trata a população palestina, que reside seja em Israel, seja nos territórios palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Aí eu falo da questão do apartheid, né, como está sufocado ali os palestinos que têm pouco direitos, né? Os palestinos não têm a mesma liberdade que tem, por exemplo, os judeus, né, em Israel, os israelenses, né, de poder viajar, deslocar, né, tem total liberdade. Já os palestinos não, né, realmente eles vivem sobre um estado assim de sufoco, né, assim, com total falta de liberdade. Então, assim, a população palestina luta para conseguir a sua autodeterminação. Uma vez que o Estado da Palestina não existe, como eu já havia falado aqui antes, né, não existe oficialmente, né, falando. Mas também para conquistar melhores condições de vida, pois alega que Israel também, a luta também, né, é pelas melhores condições de vida, porque eles alegam que Israel os mantém em condições degradantes, né, limitando o acesso da população a recursos básicos, né, como água, e sufocando a população de Gaza com um bloqueio econômico que se estende desde assim, 2007, entre outros fatores. Um apartheid, né? Realmente se tem uma situação de apartheid que existiu lá na África do Sul. Israel, por sua vez, defende suas ações, né, afirmando que elas se justificam no contexto de combate ao Hamas. Né? O Hamas, né, o grupo que agora recentemente, né, fez esse ataque de surpresa as posições israelenses, né, o Estado de Israel, né. O Hamas é a organização considerada, né, pelos israelenses de terrorista, né, e que comanda a faixa de Gaza desde 2006. Sendo assim, Israel afirma que seus ataques e todas as outras ações que são tomadas visam exclusivamente a prejudicar o Hamas. Mas é interessante que o fato é que, né, visa, né, prejudicar o Hamas, mas o que a gente vê é morte de muitos civis, né? Pessoas, população que não tem nada a ver com as questões, brigas políticas, né? Ideológicas, elas apagam com o preço da vida, né? Famílias, crianças, né? Mulheres, crianças, homens, trabalhadores, né? Uma crueldade, né? E é uma guerra, né, que ela é desproporcional, né? E castiga, mata tantas vidas, né? Quando os palestinos reagem, também há mortes, né, de israelenses, mas aí Israel reage de uma forma desproporcional, causa muito até mais mortes. Eu não estou querendo dizer quem tem razão aqui, né, longe disso, eu só estou querendo falar aqui que é uma situação horrível, que falta negociação, falta bom senso, flexibilidade.
Se Israel já tem seu Estado, né, nacional, os palestinos têm o mesmo direito, né, têm o mesmo direito, mas o fato é que quem paga com tudo isso são pessoas humanas, né, pessoas que têm famílias e tudo mais, pagam com esses extremismos, interesses, né, políticos aí, né, infelizmente a gente sabe que, infelizmente a gente vê aí, né, o que o mundo ocidental, né, os Estados Unidos, né, eles têm todo um lado, só vê o lado de Israel, parece que os palestinos não são seres humanos, aí vê todo um interesse econômico, tá? De não enxergar a realidade dos palestinos. Eu acho que deveria ter a luta agora, né, de haver uma negociação para que se criasse o Estado palestino, né, um Estado palestino, claro, democrático. Isso que deveria ser o foco, né, ser o foco da comunidade internacional e estar lá junto com a ONU trabalhando nessa questão. Mas o fato é que há intransigências, interesses econômicos acima do valor humano que dificulta isso. Então é isso, é uma acusação, né? Israel acusa, né, afirma que os seus ataques justifica, né, visam exclusivamente a praticar o Hamas, né? Ainda acusa o Hamas de usar a população civil da Palestina como escudo humano. E aí tem muitas raízes históricas. O conflito entre Israel e Palestina tem como ponto de partida o final do século XIX, no momento em que foi criado o movimento sionista. Na década de 1890, o sionismo surgiu a partir de um livro escrito por Theodor Hauskes, um jornalista judeu húngaro, que passou a defender a criação de um Estado para os judeus na Palestina. A escolha do local se deu pelo fato de que a Palestina era o local onde os judeus residiam na antiguidade, antes da diáspora. A migração dos judeus para lá se iniciou na década de 1880, mas começou a acontecer de maneira organizada a partir de 1897, logo depois do primeiro Congresso Sionista. Depois disso, a Organização Sionista Mundial começou a organizar a compra de terras na Palestina, para que elas pudessem ser habitadas por judeus. O motivo desse desejo dos judeus de migrarem para a Palestina está diretamente ligado ao crescimento do antissemitismo em todo o continente europeu, nesse mesmo período. Aí tem a questão do Holocausto, né, que foi o crescimento do antissemitismo mais violento, mais cruel da história aí, da humanidade, que foi o extermínio de judeus. Você repare aí toda essa questão, né, judaica, a questão, né, de se voltar à terra antiga, a terra que já tinha sido, né, dos judeus, inclusive eram os hebreus, né, lembrando que judeus e palestinos eram os hebreus tudo junto. Dá para reparar, né, que tem toda uma questão, né, além do retorno, né, de se voltar à origem das suas terras, mas depois ela entra uma questão que vai entrando posteriormente, a questão de interesses políticos, né? Nós vamos ver aí a questão aí, né, da divisão da Guerra Fria, né? Isso tudo vai fazer com que haja outros interesses em cima disso e que não faça haver uma aproximação entre palestinos e israelenses, e sim afasta mais. E hoje a gente, né, vê esse apartheid, porque a gente vê só o lado, né, de que porque infelizmente a mídia ocidental ela mostra com mais dramaticidade o lado israelense, né, quando eles sofrem, recentemente agora, né, o ataque do grupo Hamas, que atacou de surpresa os israelenses, né, mostra mais esse lado, mas também não mostram o sofrimento do povo palestino. Quantos palestinos, né, morrem com os ataques, né, de Israel? Também tinha que fazer esse contraponto e buscar, o mais importante de tudo é buscar que tanto palestinos e israelenses pudessem, né, se aproximarem e que pudesse abrir caminho para que se pudesse criar o Estado palestino. Atenção na Palestina, né? Os sionistas começaram a defender sua causa politicamente a nível internacional, e o primeiro grande passo para isso aconteceu em 1917,
quando os judeus receberam uma garantia dos britânicos de que o Reino Unido os apoiaria na criação de um Estado judeu na Palestina. O vazamento dessa promessa espalhou tensão em toda a Palestina. Na década de 1930, a tensão deu origem ao movimento nacionalista palestino contra a criação de um Estado judeu na Palestina. Um dos grandes líderes desse nacionalismo palestino foi o Hadi Amin, né? E entre outros aqui, tá? A historiadora Karen Armstrong define Hussein como um nacionalista radical. O outro líder também, né? Hussein, né? Que foi um dos líderes também do nacionalismo palestino, tá? E ela define Hussein como nacionalista radical. Então as tensões aumentaram consideravelmente na década de 1930 e cada vez mais à medida que a população judaica na Palestina aumentava. Esse aumento populacional foi documentado pelos historiadores. A Karen Armstrong, por exemplo, aponta que a população judaica na Palestina aumentou de 18,9% em 1933 para 27,7% em 1936. Daí a violência começou a se manifestar dos dois lados. Aí teve a criação das guerrilhas de palestinos, né, de ataques, atentados, passaram a ser organizados, a insatisfação muçulmana, né, contra a crescente presença de judeus, tá? Até que culminou com a criação, depois, né, da Segunda Guerra, a criação do Estado de Israel. Mas isso, né, foi acontecendo vários fatos, né? O aumento da tensão e a escalada da violência dos dois lados levaram os ingleses, que governavam a região desde o fim da Primeira Guerra Mundial, a propor a divisão da Palestina para criar um Estado para os judeus e outro para os árabes. Este plano não avançou, mas a violência dos dois lados seguiu crescendo e a Inglaterra decidiu se retirar-se da região. Aí então, que depois da Segunda Guerra Mundial, né, o Reino Unido entregou o controle da Palestina e a resolução do problema entre judeus e árabes para as mãos da Organização das Nações Unidas, a ONU. No começo de 1947, a ONU criou um plano para realizar a divisão da terra, bem aos moldes que foi proposto pelos ingleses, né? Essa proposta foi levada para a Assembleia Geral da ONU no dia 29 de novembro de 1947 e foi aprovada. Os judeus sionistas automaticamente concordaram com a proposta, aceitando inclusive o fato de Jerusalém ficar sob controle internacional. Os árabes, por sua vez, rejeitaram o plano de divisão da Palestina. Repara aí, né, os árabes aí, né, eles negam, né, esse plano inglês, né, e do Estado de Israel, tá? Os ingleses anunciaram que suas tropas seriam retiradas da Palestina em outubro de 1948, mas a saída foi antecipada para abril do mesmo ano. Logo após a saída das tropas britânicas, as autoridades sionistas na Palestina programam a fundação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948. O Estado judeu contou com um reconhecimento internacional, com exceção dos países árabes, tá? É aí que vai dar o conflito, né? Essa guerra árabe-israelense, né? Onde não é aceito, né? Os árabes não aceitam a criação do Estado judeu. Durante esse conflito, Israel foi atacada por tropas do Egito, Síria, Iraque, Líbano e Transjordânia, atual Jordânia. Mas as preparadas forças armadas israelenses conseguiram se impor no conflito, enfrentando grandes dificuldades apenas no combate contra a Transjordânia. A violência se manifestou dos dois lados e a expansão israelense e os ataques contra civis palestinos forçaram a fuga de milhares. Então vamos resumindo aqui, né, pessoal? Então o exército israelense conseguiu ampliar consideravelmente os territórios de Israel, né? O Israel vence essa guerra, né? Forçando cerca de 700 mil palestinos a se refugiarem, tá? É importante a gente falar aqui que, né? Eu volto aqui um pouco para trás aqui, que antes mesmo da guerra começar, as hostilidades já aconteciam e um caso tornou bastante conhecido, sendo destacado por Karen Armstrong, a historiadora Karen Armstrong. Em 10 de abril, o IRGON, grupo terrorista, atacou a vila árabe de Deir Yazin, matando 250 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, e mutilando seus corpos. Então o exército israelense, como eu estava falando, né, conseguiu ampliar consideravelmente os territórios de Israel, forçando cerca de 700 mil palestinos a se refugiarem. A maioria dessas pessoas foi para a Transjordânia, e Israel jamais permitiu o retorno dessas pessoas e seus descendentes. Até hoje, esse conflito é conhecido como Nakba, tragédia, pelos árabes. E o retorno dos descendentes dos refugiados é uma das grandes exigências
de grupos palestinos como Hamas. Ao longo do século XX, uma série de outros conflitos aconteceu, destacando-se o seguinte, né? Teve a crise de Suez, a Guerra dos 6 Dias, Guerra de Yom Kippur, tá? Só para salientar aqui. Assim, galera, nós temos o fato dos colonos judeus, né, que controlam, né, o lado palestino, e ali eles impõem a sua lei, a sua força, e vão ampliando o território, e muitos palestinos perdem as suas terras e eles não têm a quem recorrer, tá? Porque a polícia palestina está subordinada ao exército israelense. Então, imagina, né, você ter sua casa invadida e não ter para quem recorrer, né? Aqui nós, né, recorremos à polícia, né, no Brasil, né? Mas lá o palestino não tem a quem recorrer, né? Igual o israelense, né? Se tem a sua casa invadida, ele vai chamar a polícia, né? E o palestino não, ele perde a sua terra, ele vai para outro território, né? Ali mesmo, naquela terra invadida ali, ele vai sendo expulso até que ele é obrigado a sair da sua própria região, né? E ter que ir para outro lugar, para um outro país. Então é uma situação bem crítica, dramática, né? Esse conflito, que falta um bom senso, falta a questão da humanidade, falta a questão, né, de que os valores materiais, a questão econômica não possa ficar acima dos valores humanos. Os interesses, né, de grandes nações não pode subordinar a questão econômica e a questão humana ficar de lado, e esse genocídio, esse apartheid, né, continuar, porque o sofrimento vai continuar. E por mais que Israel tenha vantagem, domínios, vai ter muitas vidas, né, israelenses que vão sofrer com isso, né, porque os palestinos vão sempre achar uma maneira de se manter a resistência, né? Então tem que haver um bom senso, diálogo, de achar uma maneira de parar esses conflitos, uma conversa que leve à criação do Estado Nacional Palestino Democrático. Galera, assim, eu deixei na minha descrição ali, né? São links que falam sobre esse assunto, tá? Também tenho ali, tá? Um vídeo do canal, tá? Também eu deixei ali do professor Carlos, né? Carlos Latuf, desculpe, né? Carlos Latuf, tá? É bom vocês poderem estar clicando ali, e ele tem ali né, uma explanação, né, uma análise sobre o que aconteceu agora do ataque do Hamas, né? Ele dá uma boa explicação, uma boa explanação ali, é bom ali dar uma boa conferida ali. Então, galera, assim que vocês então gostaram aí do meu vídeo aula aí, deixe seu like e se inscreva no meu canal.